repente percebeu que não poderia tocá-la. O motivo que o impelira até o quarto de Lilian era o mesmo motivo que o impedia de tocá-la. Ficou imóvel, livre do desejo, sentindo triste alívio da indiferença ao próprio corpo, aquele quarto, até mesmo a sua própria presença nele. Afastou-se dela, para não ver aquela castidade laqueada. Achava que devia sentir respeito, porém o que sentia era repulsa. Mas o Dr. Pritchard disse que nossa cultura está morrendo porque nossas universidades são obrigadas a depender das esmolas dos vendedores de carne, dos fabricantes de aço e de flocos de milho. Por que me casei com ele? Pensou. Aquela voz nítida e animada não estava falando só por falar. Ela sabia porque ele viera até seu quarto. Sabia como ele se sentiria ao vê-la polindo as unhas com sua lixa de prata, falando alegremente. Falava sobre a festa. Porém não mencionou Bertrand Scudder nem Dagny Taggart. O que ela pretendera ao se casar com ele? Ele sentia a presença de algum propósito frio dentro dela, que a impelia, mas não achava nada que pudesse condenar. Lilian jamais tentará usá-lo. Não exigia nada. Não gostava do prestígio conferido pelo poder industrial desprezável, preferia seu próprio círculo de amizades. Não estava atrás de dinheiro, gastava pouco, era indiferente ao tipo de extravagâncias que ele poderia lhe proporcionar. Ele não tem direito de me condenar, pensou Realen, nem de romper o vínculo matrimonial. Na qualidade de esposa, Lilian era uma mulher honrada. Não queria nada de material dele. Realen se virou e olhou para ela com um olhar cansado. A próxima vez que você der uma festa, disse ele, chame só os seus amigos. Não convide as pessoas que você supõe serem meus amigos. Não gosto de me encontrar com eles fora do trabalho. Ela riu, surpresa, satisfeita. Não é. Para menos, meu bem. Readen saiu, sem dizer mais nada. O que ela quer comigo? Pensou. Ela está atrás de quê? No mundo que Readen conhecia, não havia resposta para essa pergunta. Capítulo 7. Exploradores explorados. Os trilhos subiam por entre as rochas até as torres de perfuração, e as torres se elevavam ao céu. Dagny, da ponte, olhava para o alto do morro, onde o sol atingia um pedaço de metal no topo da torre. Parecia uma taxa branca, ardendo muito acima da neve, nas escarpas da petróleo. O iate. Quando chegasse a primavera, pensou ela, os trilhos se encontrariam com os outros que vinham, em sentido contrário, de Cheyenne. Seus olhos acompanharam os trilhos de um azul esverdeado, que partiam das torres, desciam, atravessavam a ponte e passavam por ela. Virou a cabeça e os acompanhou à distância, seu olhar atravessando quilômetros de ar límpido. A ferrovia seguia em grandes curvas pela encosta das montanhas, até onde os novos trilhos terminavam, onde um guindaste locomotiva, como um braço só de ossos e nervos, se movia, tenso, contra o céu. Um trator passou por ela, carregado de parafusos azuis esverdeados. O ruído das furadeiras era um zumbido constante que vinha lá de baixo, onde homens se balançavam em cabos de metal, cortando a pedra nua da garganta entre as montanhas, para reforçar os pilares da ponte. Lá embaixo homens trabalhavam, os braços rígidos com a tensão dos músculos, agarrando cabos de soquetes elétricos. Músculos, senhorita Taggart lhe dissera uma vez Beniari, o empreiteiro. Músculos, é só o que é. Preciso para construir qualquer coisa no mundo. Não havia empreiteiro igual a MC Namara. Dagny contratara o melhor que pudera encontrar. Não havia um engenheiro na Taggart a quem se pudesse confiar a tarefa de supervisionar o trabalho, todos eles eram céticos em relação ao novo metal. Francamente, senhorita Taggart, dissera o engenheiro-chefe, como é uma experiência que ninguém realizou antes, acho uma injustiça isso ficar sob minha responsabilidade. A responsabilidade é minha, responderá Dagny. Era um homem de 40 e tantos anos, que não perderá o ar de informalidade que adquirira na faculdade onde se formara. Antes, o engenheiro-chefe da Taggart Transcontinental era um homem grisalho, caladão, autodidata. Nenhuma ferrovia tinha um engenheiro como aquele. Ele pedirá demissão havia 5 anos. Dagny olhou para baixo da ponte. Estava em pé numa fina viga de aço que atravessava uma garganta de 500 metros de profundidade. Lá no fundo, dava para ver vagamente um leito de rio seco, com pedregulhos e árvores contorcidas. Pelos séculos. Ela se perguntava se os pedregulhos, os troncos de árvores e os músculos conseguiriam fazer uma ponte que atravessasse aquela garganta. De repente, sem saber por quê, ficou pensando nos homens das cavernas que, durante milênios, haviam vivido nus no fundo daquela garganta. Levantou o olhar e contemplou os campos petrolíferos da iate. Perto dos poços, a ferrovia se dividia em desvios. Dagny viu as chaves, pequenos discos que pontilhavam a neve. Eram chaves de metal, como tantas outras que havia espalhadas pelo país, só que essas, iluminadas pelo sol, tinham um brilho azul esverdeado. Para ela, aquelas chaves representavam muitas e muitas horas falando com calma e paciência, tentando convencer o Sr. Move, presidente da Companhia de Chaves e Sinais, de Connecticut. Mas, minha cara senhorita Taggart. Nossa companhia trabalha com as suas gerações, seu avô foi o primeiro freguês do meu avô, portanto a senhorita não pode duvidar da nossa vontade de servi-la no que for possível, mas, a senhorita, quer chaves feitas de metal Readen. Quero. Mas, senhorita Taggart. Imagine só o que é trabalhar com esse metal. Sabe que ele só se funde a 4.000 graus. Ótimo. Bem, pode ser ótimo para fabricantes de motores, mas para mim isso representa um novo tipo de fornalha, um processo inteiramente novo, a necessidade de treinar os funcionários, mexer com horários de trabalho, regras trabalhistas, mexer em tudo, e Deus sabe se vai dar certo. Como é que a senhorita pode ter certeza, se ninguém nunca fez isso antes? Bem, eu não posso dizer se esse metal dá certo ou não dá certo. Bem, e não sei se é genial, como a senhorita diz, ou se não passa de uma fraude, como muita gente anda dizendo. Não posso dizer que tanto faz. Quem sou eu para me meter numa aventura dessas? Dagny ofereceu o dobro do preço original. Readen mandou 2 engenheiros metalúrgicos para ensinar, mostrar, explicar aos funcionários de Move em todas as etapas do processo. Além disso, Readen pagou os salários desses funcionários enquanto durou o período de treinamento. Ela olhou para os trilhos. Para ela, eles representavam a noite em que soube que a Fundição Summit, de Illinois, a única companhia que se dispôs a fazer cavilhas de metal Readen, havia falido, sem ter feito mais da metade das peças encomendadas. Dagny foi a Chicago naquela noite, tirou da cama 3 advogados, um juiz e um legislador estadual, subornou 2 deles e ameaçou os outros, obteve uma permissão de emergência cuja legalidade seria dificílimo algum dia determinar, mandou que abrissem as portas lacradas da Fundição Summit e fez com que um punhado de metalúrgicos, que nem tiveram tempo de terminar de se vestir, fossem para os altos fornos até o dia nascer. Trabalharam sob a supervisão de um engenheiro da Taggart e de um engenheiro metalúrgico da Readen. A reconstrução da linha Rio Norte não foi interrompida. Dagny ouvia o ruído das furadeiras. O trabalho só foi interrompido uma vez, quando as furações para os pilares da ponte pararam. Não tinha jeito, senhorita Taggart, disse Beniari, ofendido. As brocas se gastam muito depressa. Eu já tinha encomendado, mas a ferramentas limitada teve um problema, não foi culpa deles, é que as metalúrgicas associadas não entregaram o aço que eles pediram.
Quer dizer, o jeito é esperar. Não adianta ficar contrariada, senhorita Taggart. Estou fazendo o melhor que posso. Eu contratei o senhor para fazer determinado serviço, não para fazer o melhor que o senhor pode, seja lá o que quer dizer com isso. Muito esquisito isso que a senhorita disse. Muito antipático, senhorita. Taggart, muito antipático. Dane-se a ferramentas limitada, dane-se o aço. Mande fazer as brocas de metal reardem. Essa não. O diabo desse metal já me deu muito trabalho nesses trilhos que a senhorita encomendou. Eu não vou bagunçar o meu equipamento. Uma broca de metal reardem dura 3 vezes mais que uma de aço. Pode ser. Eu disse para o senhor encomendar essas brocas. E quem vai pagar por elas? Eu. E quem é que vai fabricar essas brocas? Dagny ligou para Reardem. Ele encontrou uma fábrica de ferramentas abandonada havia muitos anos. Uma hora depois, já havia comprado dos parentes do último proprietário. No dia seguinte, a fábrica foi reaberta. Uma semana depois, brocas de metal Reardem foram entregues na ponte no Colorado. Ela contemplou a ponte. Não era a melhor solução possível, mas ela tivera que aceitá-la. A ponte, uma estrutura de aço de 400 metros, fora construída no tempo do filho de Nat Taggart. Já não era mais uma estrutura segura. Fora reforçada com barrotes de aço, depois de ferro, depois de madeira mal valia aqueles esforços. Dagny havia pensado numa ponte nova, de metal Reardem. Pediu ao engenheiro-chefe que fizesse um projeto e um orçamento aproximado. O projeto que ele apresentou era um projeto de ponte de aço, com escala reduzida para levar em conta a resistência maior do novo metal, mas os custos eram tamanhos que a coisa estava fora de cogitação. Desculpe, senhorita. Taggart, disse o engenheiro-chefe, ofendido. Por que a senhorita diz que eu não soube usar o metal? Esse projeto é uma adaptação dos melhores projetos de ponte existentes. O que a senhorita esperava? Um novo método de construção. Como assim? Quando inventaram o aço, ninguém começou a construir em aço cópias de pontes de madeira. E acrescentou, cansada, faça um orçamento do que será necessário para fazer com que a ponte velha aguente mais uns 5 anos. Sim, senhorita Taggart, disse o engenheiro, alegre. Se a reforçarmos com aço, vamos reforçá-la com metal Reardem. Perfeito, senhorita Taggart, disse ele, com frieza. Dagny olhou para as montanhas cobertas de neve. Em Nova York, por vezes, seu trabalho parecia muito difícil. Havia momentos em que ela ficava paralisada de desespero, no meio do escritório, porque não era possível esticar o tempo, por exemplo, num dia em que reuniões importantes haviam se sucedido, em que ela discutira motores a diesel velhos, vagões caindo aos pedaços, sistemas de sinalização com defeito, e ao mesmo tempo pensava na mais recente emergência no projeto Rio Norte. Enquanto ela falava, 2 listas de metal azul esverdeado não lhe saíam da cabeça. Quando interrompeu a discussão, percebendo de repente por que determinada notícia a perturbara, pegou o telefone para fazer uma chamada interurbana para o empreiteiro e lhe disse: onde é que o senhor compra comida para os trabalhadores? Era o que eu pensava. Pois a Barton e Jones de Denver abriu falência ontem. Melhor encontrar outro fornecedor imediatamente, senão os homens vão morrer de fome. Lá de seu escritório em Nova York, Dagny havia construído a ferrovia. Parecia muito difícil. Mas agora estava olhando para ela. Estava crescendo. Seria concluída a tempo. Dagny ouviu passos apressados se aproximando e se virou para ver. Vinha um homem pela ferrovia. Era alto e jovem. Não usava chapéu, apesar do vento frio, e seus cabelos negros estavam bem visíveis. Usava uma jaqueta de couro de trabalhador, mas não parecia ser um trabalhador. Havia uma autoconfiança imperiosa em seu andar que excluía essa possibilidade. Dagny só o reconheceu quando ele chegou bem perto. Era Elise Wyatt. Não o via desde aquela conversa em seu escritório. Wyatt parou, olhou para ela e sorriu. Olá, Dagny. Com uma emoção súbita, ela entendeu tudo o que aquelas duas palavras significavam para ela: perdão, compreensão, reconhecimento. Era uma saudação. Dagny riu como uma criança, feliz por tudo estar dando tão certo. Olá, disse ela, estendendo a mão. A mão de Wyatt segurou a dela um pouco mais do que seria necessário para um simples aperto de mão. Era uma maneira de reconhecer que tudo estava compreendido e resolvido. Diga a Neary que coloque umas secas novas para deter a neve por uns 2,5 quilômetros lá na garganta de Granada, disse ele. As que estão lá já apodreceram. Mande um limpa-neve rotativo para ele. Aquela geringonça que ele tem no momento não serve nem para limpar um quintal. As grandes nevascas estão para começar por esses dias. Dagny pensou por um momento. Há quanto tempo você vem fazendo isso? O quê? Observando a obra. De vez em quando. Quando tenho tempo. Por quê? Você estava aqui quando caiu aquela barreira. Estava. Fiquei espantada de ver como eles limparam a estrada depressa, quando me entregaram os relatórios depois. Fiquei achando que Neary era melhor do que eu pensava. Pois não é, foi você que organizou o sistema de transporte dos suprimentos pela ferrovia. Claro. Os homens dele passavam a metade do tempo catando as coisas. Diga a ele para tomar cuidado com os tanques d'água.